Pronto, agora já está gravando. Então, qual é a ideia, pessoal? Vocês já realizaram, né, 3 avaliações, sendo que a última encerrou na última quarta-feira, e essa quarta já não é uma prova, é um trabalho, né, que a gente vai tentar até hoje mostrar de uma forma efetiva para vocês, né, do que ele se trata, né. Qual é a proposta, tá, pessoal? A gente vai falar até de orientações gerais. Vai ser, claro, um trabalho em equipe, né, isso daí não tem como. E fazendo uma análise, eu vi que tem em torno de 40 pessoas, 41 pessoas matriculadas, para a gente ficar ali no máximo com 8 grupos, né? A ideia foi dividi-los em grupos cuja quantidade de componentes não deve ultrapassar 6, tá? Então, essa é a primeira ideia. Quem vai pré-estabelecer os grupos? Essa questão já fica totalmente voltada para vocês, tá? Vocês podem conversar aí com seus colegas. Eu só preciso que vocês me informem, né, na semana que vem, ao longo da semana que vem, quais foram os grupos formados. E nesse caso, vocês podem conversar, ir lá, escrever um e-mail e mandar lá para o meu e-mail da universidade dizendo os componentes do seu grupo. E com relação à temática, né, não sei se vocês lembram, mas na unidade 4 a gente vai tratar de 2 assuntos, só que um deles é exatamente o que vocês vão desenvolver, o outro eu vou apresentar mais por caráter eletivo, não vai ser obrigatório em termos de avaliação. Então, para essa quarta avaliação, né, vocês vão trabalhar basicamente com o que vocês estão visualizando aqui na imagem, que nada mais é, pessoal, o que vai ocorrer com essa barra aí que vocês estão vendo na vertical? Quem lembra do nome dessa configuração aí que a barra principalmente sofreu após o carregamento aí, 100 gramas de arroz? Flambagem. Flambagem, exatamente. Então, é o único tema, tá? Flambagem, e o tema é o mesmo para todos os grupos, tá? Ah, professor, eu vou ficar com uma parte da flambagem? Não. Basicamente, todos os grupos falarão do mesmo tema, do mesmo assunto, tá? Mas, claro que já vou mostrar como é que a gente pretende avaliar os critérios de avaliação, né? E vocês vão ver que tem alguns critérios que, claro, cada grupo vai performar de uma forma diferente. Seguindo as orientações gerais, tá? Com relação à estrutura do trabalho. Não vai ser preciso entregar trabalho escrito, tá? Basicamente, eu quero ver vocês apresentarem. Provavelmente, vocês vão ter que desenvolver alguma coisa em PowerPoint, outra plataforma de apresentação de trabalhos, tá? Mas não se faz necessário me apresentar trabalho escrito, a nota já vai sair basicamente no final, vai ser meio que automática. Todos os componentes do grupo têm que se organizar para apresentar, tá? Todo mundo vai ter que ir lá, abrir a câmera, falar, dentro do tempo que vocês vão se organizar internamente. E, claro, aí dentro do grupo, né, para não ficar trocando de tela toda hora, vocês podem escolher um componente e ele ficará responsável pelo compartilhamento de tela e gestão da apresentação, tá? Aí você escolhe se é o primeiro, se é o último, aí fica a critério de vocês. E o tempo de apresentação, pessoal, a gente pode trabalhar com no mínimo aí de 15 minutos e no máximo, estourando, tá? Não acho que nem chega nisso, 25 minutos. Alguma dúvida, pessoal, com relação à estrutura? Ainda não falei com relação aos temas que eu acho que é importante vocês falarem. Mas nesse slide, alguma questão aí? Eu sei que todo mundo deve estar saturado de seminário, né? Eu considero que seja mais uma apresentação, né? Não é nada muito complicado, mas claro que vocês precisam se organizar para que todos os componentes do grupo consigam, né, juntos, entregar esse trabalho, e já a gente vai dar a data, né, que a gente está imaginando. Na verdade, eu tenho 3 datas que nós precisamos negociar. A gente precisa escolher uma delas para ser a data de apresentação. Mais alguma dúvida com relação a essa questão de estrutura? Até o momento, eu acho que não, professor. Então, vamos seguir. Com relação ao que a apresentação tem que ter, tá, pessoal? Eu não acho correto soltar um assunto e pronto, tá? Então, eu já fiz questão
de montar aqui um mini checklist para tentar mostrar para vocês uma estrutura de trabalho que eu considero importante. Então, o que a apresentação de vocês deve conter? Primeiramente, né, claro, por questões até de organização, fazer aquela folha capa, né, aquele primeiro slide mostrando claramente, né, o tema e, claro, identificando todos os componentes. Pode ser o nome do componente, uma foto, a questão da apresentação, depende de vocês, mas tem que ter, tá? E, claro, aí entrando já na temática, vocês vão falar um pouquinho das considerações iniciais, com relação à flambagem, né? Aí vocês podem definir o que é flambagem do ponto de vista de vocês e da literatura que vocês vão adotar como referência no seu trabalho. Eu gosto muito que vocês também façam ilustrações, mostrando a flambagem ela pode ocorrer num tronco de açaí, por exemplo, de uma árvore de açaizeiro, uma palmeira. Mas pode ocorrer, por exemplo, também lateralmente a um trilho ou até na alma ou até numa mesa de um perfil metálico. Então, vocês podem, tem muitas ilustrações que vocês conseguem, com uma pesquisa simples, achar, e é bem interessante que vocês coloquem no trabalho de vocês. E isso casa com o seguinte, que é justamente mostrar onde eu vou ter a aplicação desse tipo de fenômeno, que é a flambagem. Então, mostrar bem, antes de começar a falar um pouquinho das metodologias, né, o que ele é e principalmente onde ele se aplica. Vocês vão ver, né, que quando eu falo de flambagem, eu também preciso falar um pouco das condições de equilíbrio, que são os tipos de equilíbrio que qualquer uma estrutura tem que ter. Vocês vão ver estável, instável, aquele equilíbrio que você está na parte eminente de se tornar instável. Então, eu queria que vocês também colocassem no trabalho lá 1 ou 2 slides falando sobre os tipos de equilíbrio, né, sobre estabilidade de estruturas. Próximo passo, né? Falou flambagem, não pode esquecer do Euler, ou melhor, do Euler, né? Então, vocês vão definir o que a gente conhece como carga crítica de Euler, né? Que é a equação de Euler, que basicamente ela é um parâmetro para a gente até definir bem a questão do equilíbrio. Então, não pode faltar a carga crítica de Euler na apresentação de vocês, senão vocês estarão falando de tudo menos de flambagem. É importante também que vocês mostrem alguma coisa relativa à aplicação do conceito de cargas críticas em colunas, né? Já que, indo para o lado da engenharia, a coluna é um elemento estrutural onde você vai ter esse fenômeno atuando com maior frequência, né? Principalmente em colunas esbeltas. Acontece em estacas? Acontece também, mas como a gente está na área de estruturas aqui, o foco principal e vocês podem abordar isso no seu trabalho, que é analisar colunas, né? E sua relação com os seus vínculos. Vocês vão perceber, né, ao longo do trabalho que, dependendo da vinculação, engaste-apoio, engaste extremidade livre, você vai ter um comportamento diferente para a flambagem. E aí vocês têm que mostrar isso, quais são as diferenças e principalmente os valores que eu vou ter com relação a K. Lá na apresentação vocês vão me dizer o que é esse K para cada uma dessas condições. Professor? Pode falar. Tem aluno querendo entrar, eu acho, não. Não está entrando automático? Deixa eu ver se eu desabilitei. Engraçado, aqui não está aparecendo. Eles estão no link certo? Entrou agora. Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador aqui, só um minutinho para arrumar o carregador aqui, antes que termine a bateria.
Voltei aqui, pessoal. Estão me escutando? Tive que atender também uma ligação. Estão escutando? Sim. Sim. Então, seguindo aqui, tá? Então, já estamos ali. Eu acho que, não sei se esse é o último, né? O último item, mas, além das questões que eu falei anteriormente, o trabalho de vocês também deve conter a identificação clara, né, das diferenças entre carregamentos concêntricos, que são aqueles que estão no eixo da peça, né, literalmente no meio da seção transversal, né, da coluna, e excêntricos, né, principalmente mostrando as diferenças que você vai ter em termos conceituais, tá? Tem todo o equacionamento, mas eu quero que vocês abordem mais o aspecto conceitual. É aplicado novamente no caso de colunas, né, de flambagem de colunas. E por fim, né, para não deixar a parte de cálculo de fora, né, vocês escolhem uma aplicação, vocês mesmos podem escolher, tá? A questão da complexidade é uma decisão da equipe, né? É claro que eu estou pedindo para ser coluna, que, como eu falei, é o caso de estrutura que você vai ter a maior frequência do fenômeno da flambagem, né? Para fins de ilustração do que vocês falaram de forma conceitual acima. Então, eu já falei a questão da organização da apresentação, equipe, quantidade de membros, tempo, né? Que todos têm que apresentar, e agora estou apresentando para vocês também a estrutura que eu considero que o teu trabalho tem que ter, né, da sua equipe, para você estar entregando o trabalho dentro do que a gente espera. Alguma dúvida com relação a esses temas, pessoal? Não, professor. Vamos seguir o barco. E falando agora como é que eu vou avaliar a apresentação de vocês, tá? Basicamente, ela vai valer 10 pontos, tá? É a apresentação do grupo. Eu não vou fazer a análise individual, mas claro que todo mundo performando o grupo vai ter uma nota boa, né? Certo? A nota do grupo vai valer para todos. Vamos avaliar. Primeiro critério, todos valem 2 pontos. Atratividade, capacidade de despertar o interesse. Segundo item, originalidade do trabalho. Terceiro, contribuição para o desenvolvimento do pensamento científico, né? Parte um pouquinho mais técnica. Claro que, como a gente está delimitando o tempo, vocês têm que se organizar para conseguir internamente distribuir bem a divisão de vocês nesse tempo que foi disponibilizado. E claro, né, pessoal, questão de conteúdo, se ele vai, de fato, se o seu trabalho vai contemplar todos aqueles itens que eu falei anteriormente. Somando tudo isso aí, você tem 10. São as notas, né? Talvez eu chame um colega aí da área de estruturas para participar, mas não é certo. Eu vou verificar ainda a questão da disponibilidade. Dúvidas com relação aos critérios? Não, professor. Ok. Agora vem um ponto importante, né? Eu sei que todo mundo está com demandas de final de semestre, né? E não tem jeito, a gente tem que conversar, não tem como indicar uma data sem escutar vocês, né? Já sei que a turma tem seminário, né? A minha proposta, pessoal, era para ser amanhã, estou brincando, né? Mas seria, né? Considerando essa questão de ser 7, 8 grupos, né? Eu dou a opção essas 3 datas aqui, sendo que a do dia 29, a gente já acabou o semestre, mas talvez seja uma data mais tranquila, né? Para a gente fazer isso. Dessas 3 opções, quais vocês acham mais factível? Eu dou até um tempo aí para vocês pensarem. Eu sei que todo mundo tem o seu grupo aí de turma. Aqui não está o professor, né, que é aquele grupo que você fala mal do mesmo, mas isso faz parte de todos os grupos de WhatsApp, né? E aí, por favor, preciso de um feedback e a gente precisa bater o martelo. Dia 24 a gente tem prova de fenômeno de transporte, então não dá. Então já corta. Quando a gente tinha decidido o seminário do Alan? Vão conversando aí, tá? Enquanto eu vou arrumando aqui meu computador. Pode ir conversando.
Acho que o seminário do Alan vão começar logo depois da prova dele. Provavelmente dia 27. Ele falou que vai durar uns 2 dias por aí. Então a gente não sabe se é o certo, né? E não tem uma definição de fenômenos ainda, de datas? Não. Vai ser dia 27 e dia 29. Por aí. Na verdade, ele vai usar os 2 dias também, né? Porque é um conteúdo... na verdade, é um conteúdo muito grande, né? Ele vai passar, acho que o capítulo 10 inteiro ou 9 lá que ele vai passar pra gente. No meu caso, o meu limite é dia 30, tá? Eu tenho que entregar as notas. Até dia 30 daria, certo? Lembrando que eu tenho que entregar, basicamente, eu já vou estar com tudo corrigido. Essa semana eu vou entregar já a nota de todo mundo, já estou terminando. Mas até dia 30 seria o meu limite. Mais de dia 30, infelizmente, até por causa do sistema, né? A gente não consegue fechar as notas. Acho que vai até dia 29. Talvez também. Porque sugeriram aqui que o Alan queria um dia completo, então na segunda a gente poderia deixar a noite toda só pro Alan, aí isso daria a sua aula para ele passar os nossos seminários, e na quarta ficaria só pro senhor também, não sei, a gente tem que conversar com ele também. Vocês querem definir depois, então, é isso? Em função dessa conversa. Tipo, a aula dele é depois da sua. Não dá para ter uma resposta, eu acho que rápida. E ter 2 seminários no mesmo dia é pesado, né? De fato. O ideal é tentar escalonar. Sim. Quando vocês acham que tem uma resposta? Acho que hoje ainda, professor. Então vocês podem colocar no grupo, converse aí internamente, né? Que eu acho que, de fato, né, seria o mais adequado. Mas dá para apresentar os 8 grupos ou 7 no mesmo dia, professor? Olha, é aquela questão, né? A gente está falando aí de 7 grupos, né, que seriam exatos, né? Mas aí eu não sei, eu trabalhei com a mais. Estamos falando aí de, sei lá, vamos considerar uma média de 20 aí, né? Daria 140 minutos, né? 7 grupos. Está falando aí de 2 horas o quebradinho, não é isso? Dá, mas se você já tiver... Poderia dia 30 também, aí deixava o que faltasse pro dia 30, qualquer coisa. Se não tiver opção. Não, para mim até dia 30 tá de boa. Aí vocês... A gente pode tentar, mas se vocês já têm um seminário no mesmo dia, eu não recomendo. Eu acredito que fique pesado. Pois é, a gente pode tentar falar com o Alan para deixar a segunda só para ele e quarta só para o senhor. Aí eu acho que vai ficar melhor. Ok. Conversa então com ele. Eu acho que é melhor... O senhor está disposto a liberar qualquer os seus 2 horários dia na segunda? 30. Se ele quiser meus 2 horários na sexta-feira, dia 24, ou segunda, não tem problema nenhum. Tá bom. Aí só precisaria de um dia, de fato, né? Ou no mais tardar usando o dia 30 aí como coringa, se for necessário. Deixa eu ver só que meu carregador tá dando probleminha, mas já tô arrumando aqui, por isso que ainda não... Só mais um minutinho. Tá com um probleminha aqui, tá? Então vocês vão definir a data, né, correto? E quando tiver a avaliação lá dos grupos, né, aquele grupo que tiver a melhor performance, ele vai ganhar um prêmio aí que a gente vai fazer uma impressão tridimensional dessa ponte, né, que é uma ponte que tem lá no Irã, e o melhor grupo aí, a gente depois, no início do próximo semestre, a gente faz uma entrega aí simbólica aí, só para servir aí
meritocracia, né, para o grupo que conseguir performar melhor aí dentre eles. É uma ponte em escala, né, porém em tamanho reduzido. Ok? Ok, perfeito, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Vou tentar aqui mostrar a resolução, né, da prova, né, no celular, mas eu acho que vai dar certo, tá? Vamos tentar aqui fazer dentro do possível, né? Então, vocês estão conseguindo ver aqui a primeira questão? Sim. Essa primeira questão é uma questão teórica, né, basicamente, que ia lembrar um pouquinho das questões lá de concreto. Acho que vocês já chegaram a ver a disciplina de concreto, né, onde foi pedido, primeiramente, para vocês identificarem, né, qual seria, das linhas cheias e tracejadas, aquelas que você teria tração e compressão, né, e, claro, justificar isso em função da linha deformada, né. Então, o gabarito dela, pessoal, é exatamente esse, né? Dessas linhas que vocês têm aí, as que estão cheias, lógico que são linhas de tração, já que a deformada ela vai tracionar basicamente tudo aquilo que está na face inferior da viga e, claro, da linha neutra para baixo, você tem essas linhas mais horizontais, né? Então, linha cheia, ela está representando a tração. E, de forma contrária, se está tracionando embaixo, lógico, né, considerando até o carregamento uniformemente distribuído, você vai ter a face superior, principalmente os pontos mais centrais, né, paralelos a essa face superior, né, com estado de compressão mais adequado. Correto? Então, a justificativa é que vai ocorrer justamente devido ao carregamento e às condições de contorno que vão gerar esse tipo de deformado. Um aspecto importante também, pessoal, que a gente pode discutir aqui, é que quando a gente tem esse tipo de situação, né, que eu estou até mostrando aqui, eu não sei se vocês lembram, mas estruturas de concreto, elas são divididas em estádios, né? E essa viga nada mais é do que uma viga de concreto, provavelmente armado, né? E quando a gente fala estádio 1, né, que é o caso exatamente dessa situação, isso daí é um extra, tá? Não foi pedido na prova, mas eu só estou tentando lembrar vocês, né? Quando eu falo estádio 1, eu estou considerando que o meu concreto ele vai atuar tanto nas questões de suportar a questão da compressão, que já seria de fato o principal esforço que estaria ali combatendo, mas também as questões de tração, tá? Tanto que é muito difícil você ter uma peça projetada trabalhando estádio 1, porque raramente o concreto ele vai dar conta, né, de suportar sozinho essas tensões de tração que vão aparecer aí bem embaixo, né, das fibras, nesse caso aí da viga, tá? Então, só para lembrar que quando eu falo estádio, eu estou falando exatamente das características que o meu material ele vai estar submetido, né? E o estádio 1 ele vai ser submetido a carregamentos de tração e compressão e o material, por si só, tem que ser capaz de suportar, né? Quando eu estou no estádio 2 e 3, aí não, aí eu desprezo, né, a resistência do concreto à tração e considero que vai haver necessidade de eu entrar com uma armadura. E aí eu teria que dimensionar mesmo, né, para essa finalidade. É até engraçado que no estádio 2 você tem um diagrama retangular, no estádio 3 você tem o famoso diagrama parábola-retângulo, característico aí para você dimensionar as questões de concreto, né, quando é solicitada a compressão. E outro aspecto importante é que essas linhas, elas são mais paralelas no centro, né, pessoal? Tanto as linhas de tração como as linhas de compressão. E quando elas começam a chegar na faixa mais laterais, próximas aos apoios, elas têm, né, uma inclinação, né, conforme a gente pode ver aqui em cima. Por que isso ocorre, pessoal? Porque elas começam a inclinar à medida que eu estou afastando dessa faixa mais central. Por quê? Alguém lembra? O que vai surgir próximo dos apoios? Concentração de tensão. E, principalmente, qual é o esforço? O cisalhamento, né? Então, o próprio cisalhamento, que ele não vai ocorrer com muita intensidade aí, né, nas faixas mais centrais, mas à medida que eu caminho para os apoios, eles vão começar a atuar
E aí essas tensões principais, que são essas linhas, vão começar a se inclinar e você tem a formação aí dessas linhas mais inclinadas, tá? Lembrando que essa faixa aqui que está achurada, não sei se está dando para ver, né? Ela representa nada mais, nada menos do que a famosa biela de compressão, né? Que é um modelo muito utilizado aí, que é o famoso modelo de bielas e tirantes. E essa biela é um dos caminhos que as tensões vão percorrer, e claro, também os carregamentos vão percorrer internamente através de esforços até chegar lá no ponto de apoio. A gente utiliza muito esse conceito para fazer análise de estruturas de concreto. E professor, o senhor fala essa parte verde aí, né? Isso, Tá, é. retângulo verde. É o que está em verde, tá? Porque está pequeno aqui, eu fico na dúvida. É o que está marcado aí, ó. Lá em cima não tinha, né? A biela não é só isso, tá? A biela seria até aquela linha aqui de cima, ó, que você tem ali, mas eu estou pegando uma parte da biela e representando. Essa é a biela de compressão. Ah, então biela é como se fosse a trajetória das tensões dentro do... Tensões, isso, até chegar no ponto de apoio, justamente a parte mais comprimida do elemento estrutural, né, nesse contexto. Ela viria até a central, né, onde você só tem compressão, e quando ela começa a inclinar, a gente chama de biela. Ah, então é só quando ela está com inclinação que se chama biela, é, professor? Quer dizer, se Sim, ela porque tiver você já está fazendo o caminho. Quando ela está totalmente na horizontal, ainda não é biela, é isso? Porque ali você tem predominantemente, né, um esforço mais horizontal, né? Isso. Aí quando ela chega a inclinar mais para o lado, aí você já tem essa característica mais de biela. Principalmente quando tem carregamento concentrado. Eu fiz uma disciplina uma vez, professor, que no dimensionamento a gente teria que analisar se acontecia o esmagamento da biela. Só que eu não sei dizer bem sobre isso. É nessa disciplina ainda, professor? Não, né? Não, concreto armado. Uma das formas do concreto falhar, né, que a gente tem que considerar quando ele está trabalhando a compressão, é o esmagamento do mesmo. E aí você precisa, uma das verificações de uma estrutura de concreto, tu não verifica só a armadura, não. Tu tem que verificar o concreto. E o esmagamento da biela é uma verificação, inclusive, de projeto. Tem umas equações, o RTK, o RTD, se eu não me engano, que você tem que comparar, né? Claro que a resistência do concreto ela vai ser colocada em termos de FCK, mas tem alguns elementos que você associa ao FCK para poder fazer essa análise. Vocês estudam isso em concreto armado. Tá bom, obrigado. Tá? Aqui embaixo, só ilustrando uma outra consideração, tá? Ó. Aqui era para ter uma animação, mas como eu estou no celular não vai dar. Mas você tem a mesma viga, só que agora 2 carregamentos, ó, concentrados. Não sei se dá para ver, ó. Você tem um carregamento P, né? Dá para ver aí? Sim, professor. E o outro lado simétrico P também, né? Inclusive, essa zona mediana, a gente chama o quê, pessoal? Quando eu tenho aí essa zona que eu estou marcando aí mais ou menos como amarela, com esse contorno amarelo. O que a gente tem entre essas 2 cargas P? Olha os gráficos aí embaixo. Que tipo de flexão? É o que a gente chama de flexão pura, né? Não tem cisalhamento aí entre as 2 cargas P. Vocês concordam? Pelo diagrama, sim. Mas é isso mesmo, tá? E aí, nesse caso aí, eu percebo que as fissuras lá embaixo, claro que tem que ser, né? Vão ser fissuras de tração, né? Inclusive, quando você tem esse tipo de viga, né, com essas cargas, as primeiras fissuras que vão aparecer são exatamente essas, nessa faixa mais centrais, saindo da borda tracionada e se direcionando para o meio da viga, tá? Isso daí é praxe. E depois que você tem, evidentemente, ela deformando, vão começar a aparecer as tensões de tração, né? E, claro, aliás, de compressão e de cisalhamento, principalmente, aí você começa a ter essas fissuras saindo, né? Mas já se inclinando, né? Fazendo aquele caminho da biela, tá? E aí é bem interessante a gente comparar essas trajetórias de tensão, né, que a gente tem aqui, ó, lembrando que a tensão, né, a fissura, ela vai ocorrer de uma forma perpendicular ao esforço, né, certo? Então, se uma fissura está para cima, o esforço está exatamente perpendicular mesmo. E aí vocês conseguem fazer até de uma forma
interessante uma avaliação, né, da formação de fissura com o próprio caminho de tensões principais que eu mostrei lá nos primeiros slides. E não é à toa, né, pessoal, que até aparece aqui um pouco escondido, você até colocou os cavaletes, que são essas armaduras inclinadas aí, para tentar melhorar a resistência ao cisalhamento, né, e, claro, impedir essa fissuração, além dos estribos que já vão ajudar aí muito com relação a isso. Estão conseguindo visualizar a armadura aqui da viga? Está aqui do lado, ó. E, professor, numa execução, dizer que teria o estribo totalmente na vertical e mais um outro estribo na diagonal, é isso, né? A teoria perfeita diz que os estribos têm que estar exatamente no caminho do esforço, né? Então, eles teriam que estar inclinados para serem mais efetivos. Porém, a metodologia construtiva não, é muito difícil você garantir que eles fiquem inclinados, teria que ter algumas outras armaduras para impedir que ele se movimentasse durante a concretagem, né? E aí você trabalha com ele a 90 graus, fazendo algumas considerações e reduções, e ele funciona, tá? Mas, em alguns casos, você inclina para melhorar, né, e combater melhor o esforço de cisalhamento. É comum você ver alguns detalhes desse tipo, tá? Quando eu dou zoom aqui, aparece a imagem aumentada, tá? Que é a primeira vez que eu estou compartilhando pelo celular. Ah, dá para ver sim aumentado. O senhor aplica o zoom aí, né? Aí a gente vê as ampliações. Só não dá para animar, né? Beleza. Tá? Ok? E aqui é notório, né? Nessa seção, né? Que ele está trabalhando basicamente com a armadura embaixo, que é para suportar aquelas tensões de tração, e em cima apenas duas armaduras complementares. Ele nem fechou o estribo, tá? Mas a gente fecha, tá, pessoal? Não pode ficar assim, não. Aí é porque é algo mais experimental que ele está testando dentro da universidade. E respondendo à última parte da questão 1, tá, pessoal? Aqui eu ia fazer devagar, né? Mas claro que o ponto 1, ele está sofrendo o quê, pessoal? Compressão, né? Vocês concordam? Inclusive, a linha de compressão ela é bem horizontal, né? Então, posso dizer que seria, inclusive, o quê? Uma compressão pura, né? E aí o círculo de Mohr está exatamente sendo representado dessa forma, né? Se a compressão ele vai ser totalmente negativo. Vocês concordam? Ou pelo Sim. menos acreditam? Para o caso do ponto 2, né, ó, lá embaixo, aí é o inverso, ele vai ser tração, né, pessoal? Tração pura, e aí, novamente, o círculo de Mohr vai estar mais à direita, né? Lembrando daquelas posições características que nós falamos. No ponto 3, pessoal, já até representa aqui o estado de tensão, ó. Percebo que o ponto vai ter paralelo à linha tracejada compressão, né? E paralelo, mais ou menos, eu tentei representar a linha cheia à tração. E aí você tem um ponto que, por estar localizado exatamente na linha neutra, né? Ele vai ter como um círculo de Mohr representativo, ele centralizado em relação aos eixos sigma, né? De tensões normais, e em relação também ao eixo tal, de tensão cisalhante. Ok? E o ponto 4, pessoal, como ele está um pouquinho abaixo da linha neutra, ele está numa zona mais comprimida, né? Aliás, tracionada, desculpa, tá? Eu até fiz a questão de tentar representar a seta de tração maior, porque ela vai ser, de fato, máxima, né? E aí o círculo, ele tende a ficar um pouquinho mais para o lado positivo, né? Considerando os eixos representativos que a gente plota lá no círculo de Mohr. Todos acertaram a questão? Professor, eu só não coloquei esse quadradinho, né, indicando o plano de tensões. Mas foi pedido, né? Deixa eu ver aqui o comando, né? Para cada ponto em destaque, né? Cadê? Só um minuto. Para cada ponto em destaque, represente, considerando suas prováveis direções, o estado de tensões principais, que é exatamente o que está sendo mostrado na linha. E faça o esboço esquemático do círculo de Mohr resultante. Então, teria que fazer o quadradinho também, né? Ok? Professor, eu tenho uma pequena dúvida. Pode falar. Essas trajetórias de tensão são... principais. As trajetórias de tensões principais são superfícies de tensão, né? Elas agem em todo Sim. o corpo.
como a linha neutra é uma superfície neutra, né? Isso, a linha neutra é uma linha onde você tem as tensões, né, normais, né, devido à flexão nula, né? E onde o cisalhamento Isso. é máximo. Tanto que esse ângulo aqui, ó, ele é o quê, pessoal? 45 graus, né? Justamente para bater, né, naquela teoria, né? Que o cisalhamento será máximo a 45 graus dos planos principais. Então, é exatamente isso. Onde a tensão normal ela é máxima, o cisalhamento é nulo. Onde o cisalhamento é máximo, as tensões principais são nulas, né? E aí você tem essas questões. Professor, nesse ponto 4, qual seria o... Existe um intervalo para o ângulo de inclinação? Olha, tem. Estado de tensão? Vai depender muito do modelo de bielas e tirantes que você está adotando, tá? Existe, tá? Aí, quando você faz essa avaliação, você consegue chegar no valor de θ. A gente poderia até calcular. Claro que a gente pode também obter fazendo, né? Se a gente conhecesse o estado principal, fazendo o círculo de Mohr, a gente chega lá no ângulo θ, tá? Aí é bem interessante, a gente consegue chegar nesse valor. Como é uma questão teórica, a gente mais ou menos representou, tá? Mas daria para chegar, caso a gente tivesse os valores das tensões originais, que a gente obtém, né, através daquela análise de equilíbrio, né? A tensão normal é menos m, né, vezes y sobre i, né? E a tensão cisalhante é QA, né, se eu não estiver enganado, não é isso? Não, Q vezes o momento estático dividido, né, por a espessura vezes a área. Se eu não estiver enganado, tem que voltar aqui nas equações. Professor? Ok? Se esse ponto 3 estivesse bem no meio... Oi, tá ouvindo? Oi. Tô escutando. Se esse ponto 3 estivesse bem no meio da viga, na junção da linha neutra com essa paralela, ela seria a mesma situação dela? Seria cisalhamento puro também? Sim, da linha neutra, sim. É onde eu tenho esse cruzamento dessas linhas de tração e compressão, sim. Ok. Tá? Para tensões principais, tá? Nesse sentido aí de análise. Ok. Aí subiu um pouquinho ou desceu e você já tem, né, a predominância de tração ou compressão dependendo da sua posição. Aqui eu acho que repetiu, né? Foi. Bem, a outra questão aqui, né, pessoal? A resolução, como eu não vou conseguir abrir o MathCAD, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Mas eu vou tentar pelo menos mostrar o círculo de Mohr e depois eu disponibilizo lá em PDF, né, a resolução completa, né, desse estado aqui de tensão que foi apresentado. A gente até brincou que seria um estado de tensão ali da tubulação da adutora de Macapá, né? E geralmente esse tipo de tubulação ele tem esses estados mesmo, ó. Você tem tração tanto no eixo X como também no eixo Y de tensão normal, e a de cisalhamento vai depender, tá? Isso daí é mais ou menos característico mesmo. Então, foi pedido primeiramente para obter lá os valores das tensões normais principais, indicar o plano de atuação, né, que é o ângulo θ, aí depois eu disponibilizo lá o MathCAD, né? Depois obter o valor da tensão de cisalhamento máximo e normal correspondente, né? Lembrando que a tensão de cisalhamento máximo é igual ao raio e a tensão normal correspondente é igual à tensão média, tá? Aí depois eu mostro os valores. E o círculo de Mohr, pessoal, que eu pedi até para fazer à mão, vou tentar mostrar aqui, né? É esse aqui, tá, pessoal? Certo? E eu até fiz uma coisa diferente, que depois estudando eu comecei a perceber que era possível também representar o ângulo θP, tá? A gente representa, não foi pedindo a questão, tá? Que vocês queriam é só representar o círculo de Mohr e o 2θP, tá? Mas é possível trabalhar com o que eu chamo de polo. Alguém chegou a ver isso quando estudou a disciplina, fora o material que eu disponibilizei? Alguém chegou a ver algum material assim, definição do polo do círculo de Mohr? Com esse polo eu consigo chegar, ó, estão vendo aqui embaixo, ó, o ângulo θP. O que é o polo? O polo nada mais é do que um ponto que você obtém cruzando o valor de x, né? Que você é um ponto notável do círculo de Mohr. Como é o valor de x, você vai representar essa reta na direção paralela a sigma, né? Que é o eixo normal. Aí você coloca lá essa linha, projeta ela e ela vai cruzar o círculo de Mohr. Quando essa linha x encontrar a linha que eu estou saindo lá do meu ponto y, que é o outro ponto notório, né?
do círculo de Mohr, faço a projeção dele na direção vertical, porque ele é Y, né? Eu estou trabalhando com a tensão normal na direção Y, eu vou chegar num ponto lá, ó, que eu estou chamando de polo. E esse ponto aí ele é importante porque se eu pegar ele, ó, e criar essa reta tracejada, que está pequena aqui, e ligar com o ponto de sigma máximo, né, eu vou chegar nesse ângulo aqui que ele representa de forma direta o valor de θp. Se eu fizer essa tangente aqui, ó, até fiz aqui em cima, essa diferença aqui é 5, tá? Que é 55 menos 50, no cateto oposto, e o cateto adjacente vai ser 15, tá? Até aqui a coordenada menos 15 para mostrar isso. Quando eu faço o arco tangente de 5 dividido por 15, eu vou obter 18,435 graus, né? Que foi exatamente o ângulo que vocês obtiveram lá utilizando aquelas equações do círculo de Mohr. Então, eu consigo, de fato, achar diretamente o valor de θ se eu utilizar essa definição de polo, que eu acabei não mostrando para vocês, tá? Mas eu consigo, até aproveito a correção para mostrar, e na disponibilização do arquivo ele vai ficar claro. Percebo também que se eu fizer uma projeção maior dessa linha, ó, vai ser exatamente o plano onde eu vou ter atuando as minhas tensões máximas, né? Se eu estou ligando o polo até o ponto sigma máximo e fazer a projeção dessa linha aqui, ó, eu vou estar na minha direção de sigma máximo. E, claro, a 90 graus eu vou ter o meu sigma mínimo. Como eu estou trabalhando apenas com tração, né, é uma placa de uma tubulação, eu vou ter tração em ambas as faces. Não é à toa, né, que o círculo de Mohr está totalmente na área positiva. Perfeito? Com relação a sigma. E se eu fizer, pessoal, uma reta pegando o polo e ligando lá onde eu tenho a tensão máxima, né, que é igual ao raio, tensão máxima de cisalhamento, né, esse ângulo, claro que ele tem que ser o quê, pessoal? 45 graus, tá? Esse ângulo que está aparecendo ali, ó, aqui entre 50 e essa reta aí de interesse. Então, percebo que eu consigo representar vários dos elementos que a gente pede na questão, né, de uma forma gráfica, sem necessariamente calcular os mesmos. Mas, para isso, eu tinha que ter falado a questão do polo. Então, o que a gente cobrou foi aquela representação mais básica, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Definir o ângulo θp, que é o ângulo onde eu vou ter minhas tensões principais. Esse ângulo ele vai ter uma inclinação em relação ao plano original, e a 45 graus desse novo plano inclinado, né, que é o plano de tensões principais, eu vou ter a minha tensão máxima de cisalhamento atuando, e perpendicular mesmo a minha tensão normal correspondente, que vocês já sabem que é igual numericamente à tensão média. Certo, pessoal? Tem gente pedindo para entrar, professor. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? No celular. Tá, permitiu, Israel. Ainda está compartilhando a tela? Tá, né? Tá sim. Tá. Entendido aí, pessoal? Pelo círculo de Mohr, eu consigo até ver, né, que a tensão máxima ela é 55 MPa, a tensão mínima é 5, né, que são as tensões principais. A tensão de cisalhamento máximo é 25 MPa, né? O que eu pedi mais? E o ângulo θp ele é igual a 18,435 graus. Então, até o círculo já responde tudo que foi solicitado na questão. Alguma dúvida, pessoal? Acertaram? Essa prova eu acho que foi a mais tranquila, né? Sim ou não? Com certeza. Mas que bom, né? Que pelo menos aprenderam. Mas o assunto não tem muito o que complicar não, tá, pessoal? A não ser que a gente entrasse num contexto mais avançado, que não é o objeto desse curso. Só fazendo uma análise rápida aqui, ó, vocês já sabem isso, né? Mas quando eu tenho, ó, tubos sob pressão e torção, que é o caso daquela tubulação lá, ó, percebo que realmente a característica do círculo de Mohr é ficar do lado positivo, né? Totalmente positivo, mais ou menos parecido com o que a gente obteve, né, nessa questão. Então, bate com a realidade, tá? Aí você tem várias características. Quando é um vaso de pressão, ó, aí você só tem tensões normais, porque vaso de pressão funciona como membrana, né? E membrana você não tem cisalhamento, é só tensão normal de tração, né? Ela tem que estar esticada para poder funcionar. E quando você tem semi-hidrostático, não. Você está comprimindo todas as faces. E aqueles outros aqui vocês já conhecem. Essa questão aqui é a terceira, né, pessoal? Professor? Também achei... Diga. Só para te terminar outra dúvida aqui.
quando eu caracterizo um estado de tensão principal como cisalhamento, como tração pura, ele tem que estar totalmente pro lado do primeiro e quarto quadrante? Aqui, ó, tração pura, ó. Tá vendo aqui o círculo? Pois é, mas nesse caso ele é tangente ao eixo Isso, tal. Exato. Aí se ele tiver se ele não tiver tangente ao eixo Y, ele já vai ter outro sistema que é torção, é isso? Isso, exatamente. Tá. E a torção gera o cisalhamento. Perfeito. Tá, exatamente isso. Tanto para o lado positivo do eixo sigma, quanto para o lado negativo, né? Só que no caso negativo aí as setas se inverteriam, né? Seriam todas comprimindo ele. Sim, certo? mas continuaria sendo um fenômeno de torção? Ele estaria, mas no caso aí você teria uma torção associada a uma compressão. Correto. Não é tão fácil de ver isso, mas pode ocorrer. Beleza. Obrigado, professor. Então, seguindo aqui, né? E a última questão, pessoal, só para não, já que eu pedi para fazer na mão, até desenhei o círculo de Mohr na mão, tá? Referente à figura 1, tá? Que a gente não tem o carregamento horizontal. Já consegue perceber aí que ficou ruim, mas entregando alguma coisa desse tipo, tá dentro, tá? Eu achei até o mais difícil ao resolver essa prova, né? Desenhar um círculo, por incrível que pareça. Aí eu tentei desenhar seguindo a metodologia, vi que não dava certo, peguei qualquer tampa aí de alguma coisa, fiz um círculo e fui adequando a posição do eixo, né? Em função das tensões máximas e mínimas. Aí ficou um negócio que bateu certinho. Professor? Diga. No Esse meu é o caso... primeiro, tá? Figura 1. Pois é, mas no meu caso, o ponto X está na mesma direção, o ponto X e o Y estão invertidos. O X está um pouco para baixo, né? Um pouco para cima, o ponto Y está para baixo. Mas por quê? Não sei, é o que eu coloquei como coordenada X sigma X e menos tal XY. Lembra que o sigma, o normal, né, devido à flexão, ele vai ser o quê? Vai ser compressão, porque esse ponto A está mais abaixo da linha neutra, né? Mas acho que eu vi que todos os resultados estão certos, só esses pontos que estão invertidos. Depois eu tenho que olhar o que ocorreu. Se eu Também tô achando isso. Oi? Também acho isso, acho que os pontos estão invertidos. A questão acho que da tensão, para mim tá estranho, não sei. Não, assim, é só essa reta que une o ponto X com o ponto Y, porque o ponto Y ele estaria na parte negativa do eixo tal, né? E o ponto X estaria na parte positiva do eixo tal. Tem que ver. Boa pergunta, eu vou dar uma analisada aqui. Mas o ângulo dá o mesmo. Não, tem que dar, de fato. Professor, eu não fiz assim na mão, assim, onde era que estava essa negócio, tem que ser feito na mão, fazendo PowerPoint, não serve o ciclo de Mohr? Não entendi, desculpa, deu uma cortada no áudio. Eu não fiz na mão, eu fiz no PowerPoint o ciclo de Mohr, não serve? Olha, a gente tentou pedir para todo mundo fazer a mão, né? Mas eu vou ver, se não ficou nada muito artificial, que eu notei que você fez mesmo, aí não tem problema, mas eu vou precisar dar uma avaliada, tá? Porque a gente tinha combinado tentar fazer na mão. Mas aí tá no enunciado, está dizendo que para fazer na mão? A gente fez uma orientação no grupo, né? Entendi. Mas eu vou dar uma avaliada aí. Se não tiver nada de print de site, algo assim tirado direto, tudo bem. Aí, o cara fez no PowerPoint mesmo, assim como eu fiz o anterior, aí tudo bem, tá? Eu vou só avaliar. Não estou dizendo que não vai valer, tá? Preciso avaliar. Ok. Professor? Diga. Posso até mandar para o senhor o arquivo do PowerPoint que eu fiz também, o círculo. Ficou ruim o teu círculo? Não, eu estou falando que eu também fiz no PowerPoint. Eu pensei que era para fazer manual, mas que não usasse esse site aí que faz. Só não queria site Excel, exatamente. Eu fiz na mão, mas no PowerPoint. Não tem problema, tá tranquilo. Eu entendi agora o que ele falou, agora que eu entendi. Na mão no PowerPoint, né? Usando tecnologia, não é preguiça, é tecnologia. Não, tranquilo, a gente vai analisar. E, bem, esse é o caso 1, tá? O caso 2, qual é a diferença, pessoal? É que, claro, né, agora eu tenho um carregamento horizontal. E esse carregamento horizontal, o que é que ele vai gerar lá no ponto A? Uma tensão
normal, em função do quê? Do momento que ele vai provocar no ponto A. Já que ele está aplicado no meio, né, coincidindo com a linha neutra, né, ele vai gerar um momento, e esse momento, como é que a gente calcula, pessoal? Aliás, essa tensão devido a esse momento, né, que eu tenho da força de 150 kN, eu tenho que pegar o valor dele, né, que vai ser 150 kN vezes a distância até o ponto A, e dividir por W, né, fazendo já uma simplificação. O que é W? É o que a gente chama de módulo resistente, que no caso de seção retangular é BH² sobre 6. Professor, fiz Y sobre I. Vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar igual. Todo mundo conseguiu visualizar essa necessidade de, no caso da questão relativa à figura 2, ter que incluir uma nova tensão normal em função dessa carga horizontal, que vai ser de compressão, né? Então vai se somar, né? Considerando o sinal, é claro, a que você já tem originalmente da figura 1. Vocês conseguiram visualizar isso? Ou ninguém fez? Aí eu vi que tinha momento, aí eu multipliquei ele, fiz o cálculo no cálculo de momento lá, multiplicando o valor da carga horizontal à distância do vertical, ponto, né? A distância vertical. A então, distância do ponto da linha neutra até o ponto A, que deu 0,25 milímetros. Porque a metade é 75, né? Aí ele está a 50, exatamente, 0,25. Então tá certo, é isso mesmo. A única diferença é essa. Ele entrou no cálculo do momento vetor direto, assim, eu não entrei em uma normal, uma fórmula normal separada. Você pode fazer separado, né? Por que eu pensei separado? Porque tu já tinha tudo do item anterior lá, né? Feito, né? Então não precisava calcular novamente devido à carga de 60 kN, né? É como se fosse uma superposição de efeito. Você poderia apenas adicionar esse momento, né, na equação lá da tensão normal, devido a essa nova carga. Mas, se quiser fazer, não tem problema nenhum também, tá? Não tem? Só para aproveitar o que você já fez no item 3.1. Entendi. Aí eu vou passar para vocês o arquivo, tá, pessoal? Infelizmente aqui o computador, vou ter que arrumar o negócio do carregador, mas eu vou disponibilizar os arquivos na íntegra, tá? Professor, alguma pergunta? Diga. O senhor fez o círculo de Mohr referente à figura 2? Fiz, só que eu não vou conseguir representar aqui. Por isso que está lá no outro arquivo, mas depois eu vou disponibilizar para vocês, que ele não está na apresentação. A minha dúvida é porque eu vi que no cálculo da tensão somava a força de compressão do normal junto com o momento. Aí ele vai empurrar o círculo, né? Você concorda? Ia ficar menos N sobre A menos MY sobre o I. Não era assim? Basicamente aí você só precisava somar, considerar um momento devido a essa carga, tá? E aí isso vai tornar mais negativo, né? O que vai atuar lá vai empurrar o círculo, né, para o lado esquerdo. A sobreposição de forças, né? Isso. Somente a superposição, né? Ok. Eu vou disponibilizar aí o círculo para vocês compararem aí com o que vocês fizeram. Então tá certo aquela ideia da soma das tensões normais? Sim. Oi? Valeu. Eu estou apenas entrando com novo carregamento. É um sistema ainda linear elástico, eu poderia utilizar tranquilamente a superposição. Então, eu poderia calcular separadamente a tensão normal devido a essa nova carga horizontal, que é exatamente M sobre W, somar com a anterior, ambas são negativas, vai dar um valor maior negativo, vai trazer o círculo de Mohr mais para o lado esquerdo. Ok, pessoal? Então, peço desculpa aí que eu não consegui, infelizmente, usar o computador, tive que improvisar aqui no celular. Quando tiver a definição da data, tá?
me informe, por favor, para mim também me organizar aí e fazer o convite aí para ver se a gente tem mais um colega aí para ajudar nas avaliações. O assunto e a definição do Google... Você... Flambagem. Flambagem, já eu falei no início da aula, tudinho bonitinho, ó. Vou disponibilizar para vocês o que eu quero que vocês mostrem, a questão dos grupos, organização, tempo, qual é o critério de avaliação, ficou só pendente a data, né? Que pode ser 27 ou 29, ou até dia 30. Até dia 30 eu topo, só não pode ser mais que isso. E o ganhador ganha essa ponte aí em miniatura, impressa, o melhor grupo, aliás, impressa aqui na impressora 3D aí da universidade. Além da aprovação, né, que eu acho que é até mais importante. Alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir, então, para casa? Tudo certo. Tudo certo. Então, agradeço aí, peço novamente desculpas aí pela improvisação e obrigado a todos. A frequência hoje é 100%, que eu nem sei fazer a frequência por aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.